Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lorena, aqui da equipe do Forsee, e o objetivo desse vídeo de hoje é mostrar para você que está começando conosco, que vai começar a utilizar a plataforma, por onde começar a parametrização, né? Quais são as principais informações que você precisa editar ou acrescentar nas personas, nos planos e pacotes, enfim. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês um passo a passo, são 4 passos, tá? Para que você consiga aí usar a plataforma de forma mais eficiente, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou falar aqui para você é o seguinte: fez o primeiro login, a primeira coisa que você vai fazer é identificar quais são as principais personas, os principais nichos que você tem interesse de trabalhar, tá? O intuito aqui é que você revise o conteúdo referente a dores, soluções, produtos e serviços de acordo com a realidade do seu escritório. O que acontece? Aqui no Forsee, quando a gente clica aqui em persona, em construção de persona, você vai ter acesso a todas as personas cadastradas no sistema, tá? Hoje nós temos 40 personas já completas aqui para consulta de vocês e também para edição, tá? O que acontece? Essas personas, elas estão salvas com informações de entrevistas que nós fizemos ao longo de alguns anos, tá? Eu vou abrir uma persona aqui para exemplificar melhor. Então, eu vou abrir a persona de comércio, que tem bastante informação. Eu vou clicar aqui em ação, visão geral. Quando eu clico aqui em visão geral, você vai ter um resumo, na verdade, é o extrato da persona que está cadastrada no banco de dados do Forsee, tá? Então, ela contempla o quê? Quais são as atividades executadas por esse tipo de profissional, no caso, a gente está falando de empresas de comércio em geral, tá? Quais são as dores que já foram mapeadas por nós? Quais são as possíveis soluções e os possíveis produtos ou serviços que podem ser oferecidos para esse tipo de cliente, tá? Então é importante que você entenda, dê uma lida em tudo que está aqui e identifique se, por exemplo, por exemplo, eu não tenho estruturado treinamento administrativo no meu escritório. Eu não quero que isso apareça na hora de eu fazer a simulação com o cliente. Então, você pode excluir essa informação, ou melhor, o que eu indico é que você inative até essa solução, esse produto, tá? E você pode depois ativar novamente no futuro, caso você tenha estruturado isso. Ou então, Lorena, eu não chamo planejamento estratégico aqui, essa solução aqui, esse produto. Planejamento estratégico, eu não chamo de planejamento estratégico no meu escritório, eu tenho um outro nome. Então, você pode editar esse nome, tá? Aqui eu vou mostrar só o passo a passo do que você precisa atentar antes de começar a usar, tá? O objetivo aqui não é aprofundar em como executar, ok? Aqui, se você, a gente voltando no canto superior direito aqui, tem esse botãozinho roxo, ajuda. Aqui tem um vídeo que explica bastante como que você utiliza, como que você edita cada um dos módulos do sistema, tá? A gente também tem as lives gravadas que mostram com mais profundidade, tá? Então, se você tiver interesse, caso você precise de mais ajuda, é só chamar a gente no suporte que a gente te ajuda e te manda os vídeos, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, ações, visão geral, vai selecionar a persona que você quer trabalhar e vai fazer essa revisão inicial, tá? A gente sugere que você comece com 3. Pode ser a de comércio em geral, prestador de serviço em geral, indústria em geral. Por quê? Porque daí você já vai estar preparado para atender qualquer tipo de cliente que esteja dentro dessas 3 atividades. Depois, você pode ir revisando as pessoas que são mais específicas. Por exemplo, uma clínica de estética, eu quero trabalhar com médico, dentista, clínica de odontologia. Aí você vai afunilando, tá? Porque essas pessoas têm necessidades de serviços diferenciados, tá? Beleza. Então, o primeiro passo, você identificou, você revisou a sua persona, beleza. Qual que é o próximo passo? O segundo passo é você estruturar os planos e pacotes que você quer oferecer para essas pessoas que você já revisou, tá? Aqui ainda no extrato, a gente tem
Planos vinculados. Esses aqui são os planos que já estão cadastrados aqui no Foresee como uma sugestão. Você pode excluir ou incluir itens, ou mudar o nome dos itens, tá? Caso seja necessário. Então, aqui dentro da persona de comércio em geral, a gente tem esses 3 planos, o básico, intermediário e avançado. Aqui até tá com um erro, depois eu vou inverter aqui esses planos, tá? Você pode trabalhar, se você quiser, já aconteceu, de cliente falar assim, Lorena, eu não trabalho com 3, eu quero trabalhar com 2. Não tem problema, você pode trabalhar só com 2 planos, tá? Onde você edita esses planos? Só relembrando, você vai aqui em parâmetros, planos, e você já vai ter acesso a todos os grupos de planos que nós temos cadastrados no banco de dados. Atualmente, a gente tem planos para corretor de imóveis PJ, tá? Que é um plano bem específico. A gente tem o plano para prestadores de serviço em geral, para comércios em geral, para prestadores de serviço que, na verdade, são empresas menores ou que são PJ, tá? E profissionais da área da saúde que são PJ também, tá? A gente tem para empreendimentos imobiliários que contempla aí empresas de construção e incorporação, indústrias em geral e supermercado, tá? Você pode incluir outros grupos de planos se for do seu interesse, mas com o que já está aqui você consegue trabalhar. Como a gente está falando de comércio, eu vou achar aqui, então, a gente tem aqui os 3 tipos de plano para comércio, tá? Quando você clica aqui no plano básico de comércio, você tem acesso às informações, aos itens de serviços e produtos que estão contemplados no plano básico de comércio, tá? Então, você vai revisar, você pode incluir itens, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, opa, por exemplo, você pode incluir itens, eu vou incluir itens aqui, por exemplo, estou colocando itens aleatórios, ou pode excluir, ok? Eu não vou salvar essa alteração aqui que eu fiz, mas outro item importante a atentar é, esse plano básico de comércio, ele vai aparecer para quem? Para quem que você quer que apareça? Então, aqui já tem tanto para comércio em geral, que está flaggado aqui, como para o comércio atacadista, bares e restaurantes, funciona para concessionária de veículos, distribuidoras de bebidas, etc. Então, aqui já está marcado quais são as pessoas que eu quero que apareça esse plano, tá? Eu não vou salvar, porque eu fiz alguns ajustes aqui. Isso tem que ser feito tanto no básico, intermediário, quanto no avançado. Lembrando que o plano intermediário, ele precisa ter itens adicionais ao plano básico. Então, digamos que você só entregue a contabilidade no básico, no intermediário tem que ter a contabilidade e mais algum outro serviço. E o avançado tem que ter tudo que tem no intermediário e mais algum outros serviços adicionais, ok? Beleza, então, com isso feito, o que você precisa pensar agora? O terceiro ponto é você precificar todos os produtos extras que você identificou na persona. O que são os produtos extras? Eles são todos os produtos ou serviços que são de entrega pontual, ou seja, normalmente o cliente acaba contratando sob demanda, de acordo com alguma necessidade, um exemplo, uma consultoria, um relatório muito específico, tá? Nada que seja recorrente para o cliente, tá? Então, como que vocês vão fazer para precificar esses serviços extras? O que eu sugiro, vai lá na persona, primeira coisa, você vai lá na persona, construção de persona, vou pegar qualquer uma aqui, tá? Editar. Opa, peguei errada, desculpa. Eu vou pegar continuar com comércio, que é o que a gente está falando. Comércio em geral, ações, visão geral. Vamos lá no extrato da persona. E aí vocês vão, acho que é mais fácil, mais simples para vocês, depois de revisar, olhar tudo que tem aqui. Você vai excluir os itens que você colocou no plano
Então, por exemplo, se você colocou gestão de documentos num plano, em todos os planos, ele não é um serviço extra, ele é algo que já vai ser entregue recorrentemente para o cliente, né? Então, você vai excluir tudo que está no plano e precificar tudo que ficou na sua prateleira de produtos pontuais. Onde que você faz isso? Você vai aqui em parâmetros, produtos. Aqui está a lista de todos os produtos que estão cadastrados no Foresee. Ah, por acaso você tem um produto e serviço que você ainda não teve tempo de incluir numa persona. Você pode cadastrar aqui em cima, tá? Eu vou colocar, deixa eu pegar aqui uma consultoria financeira. Beleza, já está até cadastrado aqui o valor, tá? Então, a gente tem aqui o valor recomendado. Então, clicando aqui ações, editar, você coloca aqui o valor recomendado, né? O valor da hora dessa consultoria. E você pode escolher se esse vai ser um serviço que você vai cobrar do seu cliente somente à vista ou não. Se você flegar aqui, na hora de fazer a simulação e apresentar os planos e a sua prateleira de produtos, vai aparecer que esse serviço ele vai ser prestado somente à vista, tá? Uma coisa que eu sugiro já fazer, já que você está configurando aqui o valor, é corrigir também ou adaptar a descrição do produto. O Foresee também já vem com a descrição do produto cadastrada, tá? Alguns produtos não têm descrição, mas a grande 90% dos produtos e serviços tem uma descrição. Essa descrição é como que vai ser feita a entrega desse serviço, tá? Então, você pode editar a descrição de acordo com a realidade do seu escritório, tá? Eu vou, beleza, atualizar aqui. Beleza, feito isso, agora a gente vai entrar no quarto passo, tá? Que é o último passo para você conseguir começar a testar e a fazer as simulações, tá? É parametrizar os critérios de precificação dos planos, tá? Então, o que que a gente sugere? A gente sugere que, inicialmente, você faça um pequeno estudo aí no seu escritório. Primeiro, você seleciona cerca de, sei lá, 3 clientes que você julgue que está cobrando o honorário corretamente, tá? Então, você pode selecionar, sei lá, 3 clientes de serviço, 3 clientes de comércio, 3 clientes de indústria. Separa esses caras, entende quais são as particularidades deles, ou seja, qual que é o faturamento de cada uma, qual que é o honorário, primeiramente, né, que você cobra, quais são, qual que é o faturamento dessa empresa, qual que é a atividade e qual que é o regime tributário, tá? Tenha essas informações. Aí faltou uma. E a quantidade de colaboradores. Pega essas informações e o honorário. Aí você vai entender mais ou menos ali qual que é o honorário ideal que você considera, né, que você está cobrando corretamente, que é o que a gente vai pegar como base para atualizar os percentuais dentro do Foresee para que a gente chegue nesses honorários, com base nessas características dos clientes, tá? Aí, feito isso, pegando só essas características, organizando essas informações, a gente vai aqui em critérios, critérios V2. Nessa tela, o Foresee também vai apresentar para você percentuais, uma base de cálculo já prévia, tá? Então, o que que eu quero dizer? Quando você clica aqui em prestador, lembrando que eu não vou entrar em detalhes, tá? Sobre a composição do preço. A gente tem um vídeo só para isso, tá? Eu só quero que vocês atentem para alguns pontos. Então, prestador de serviço em geral, a gente tem como regra básica de cálculo do Foresee o faturamento, a tributação e atividade, tá? Depois você pode incluir outros critérios. Então, por exemplo, você pode colocar a quantidade de colaboradores, você pode incluir a localização geográfica, então, dependendo da localização desse cliente, você pode cobrar um valor adicional ou não. O nível de integração contábil que esse cliente vai ter com você. Então, por exemplo, se esse cliente vai ser totalmente integrado com a sua contabilidade, você vai receber as informações de forma mais prática, você não precisa adicionar nenhum valor ao plano dele, né? Mas se por acaso você
vai atender um cliente que ainda tem muita informação em planilha, papel, enfim, vai receber coisa por e-mail. Então, você pode cobrar um valor adicional. Então, é possível você também incluir esses itens aqui no final, tá? Para que apareça como uma pergunta na hora de você fazer a simulação do cliente, tá? Então, aqui a gente tem uma calculadora. Vocês estão vendo que aqui, ó, em faturamento para clientes prestadores de serviço simples nacional, eu tenho aqui para faturamento esse percentual já parametrizado, para tributação eu tenho esse, para atividade eu tenho esse. Para um cliente que está dentro dessa faixa de valor aqui de faturamento, tá? Para eu saber se esse percentual aqui vai fazer um cálculo que vai chegar de fato próximo ou igual ao honorário que eu cobraria para entregar a contabilidade básica para esse cliente, basta você clicar naquele, vou voltar aqui, ó, aqui, eu vou colocar o meu cursor em cima da faixa, vou clicar nesse item amarelo aqui, que é abrir o simulador, tá? Então, ele já vai vir aqui, que o faturamento é de 50 mil, para atividade ao cliente de serviço simples nacional, com os percentuais já aqui, tá? E ele já me mostrou aqui, ó, que para entregar o básico para esse cliente, esse plano sairia a R$ 441, tá? Ah, tá pouco ou tá muito. O que que você vai fazer? Vai mexer nos percentuais aqui, aumentar ou diminuir até que chegue num valor do básico, tá? Como que eu chego no valor do plano intermediário e do avançado, tá? Que vocês estão até vendo aqui que todos estão com o mesmo valor. Lembra que a gente falou que o plano intermediário e avançado, ele precisa ter itens adicionais ao plano, né, anterior. O intermediário tem que ter itens a mais do básico e avançado a mais do intermediário, tá? Você vai precisar adicionar dentro do plano quanto que você quer cobrar por esse serviço adicional. Como que você faz isso? Então, apenas voltando um pouquinho, chegou no percentual desejado, ajustou todos os percentuais aqui, beleza. Lembrando que esses percentuais vão chegar no valor do plano básico, tá? Eu vou voltar lá para minha tela anterior, vou clicar aqui no Foci, vou lá em parâmetros, planos. A gente estava falando de comércio, né? O comércio eu já até deixei pronto aqui. Quando o plano básico, ele tá vendo que tem esse valor aqui, ele fica zerado. Por quê? Porque a gente vai usar o valor do básico, vai puxar o valor do cálculo dos critérios, ok? Aqui no intermediário, eu coloquei o valor adicional de R$ 200 e no avançado, R$ 400, por conta das entregas adicionais que eu tenho nesses planos, tá? Como que eu coloco isso? Eu entro aqui no intermediário e incluo o valor aqui, tá? Incluo aqui em cima. Então, o que que o sistema vai fazer? Ele vai pegar sempre o valor do básico e vai somar esses R$ 200 e somar aos R$ 400. Então, a gente vai ter os planos ali, com cada um com um valor diferente, de acordo com as suas entregas, tá? E, por último, ainda dentro desse tópico, você precisa amarrar os critérios que você atualizou lá no critério V2 aos planos e pacotes. Como que você faz isso? Já está até amarrado aqui, no avançado não está. Eu vou clicar aqui no básico. Aqui no item critérios, você vai adicionar, você vai puxar aquela árvore que você quer para o plano. Então, aqui no caso, estão todos os critérios relacionados ao comércio, tá? Aí eu incluí aqui até, inclusive, a quantidade de colaboradores, beleza? Lembrando que tem um vídeo só para explicar como funciona a base de cálculo, ideias do que você pode incluir, tá? Isso tem um vídeo só para isso. Feito isso, eu vou só mostrar aqui para finalizar como que fica uma simulação. Então, eu vou pegar uma pronta já que eu acabei de fazer. Vou clicar aqui em editar. Eu vou pular aqui as etapas, tá?
só para relembrar que tudo que eu coloquei de pergunta lá no critério V2 vai aparecer nessa tela de informações contábeis. A partir do momento que você preenche a informação e avança, os planos e pacotes vão se formar com o valor. Lembrando que esse 476 é com base no cálculo do critério, e aqui ele pegou o básico e somou aos serviços adicionais que estão no plano intermediário, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente trabalha com quatro itens, só relembrando. Primeiro, identifica e revisa as principais personas que você tem interesse de trabalhar. Segundo, estrutura o plano e pacote dessas personas, né? A composição desses planos. Depois você vai precificar tudo que você tem de produto extra, tá? E por último, você vai parametrizar os critérios de precificação dos planos e amarrar ao plano e pacote que você quer que conte com aquela base de cálculo, tá? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato com a gente no suporte. Eu vou disponibilizar também esse passo a passo por escrito, para que vocês tenham isso à mão, tá bom? Em caso de dúvidas, é só falar com a gente. Tchau, tchau.